foi descoberto algumas estruturas que realmente desafiam o que sabemos sobre o universo. Uma estrutura com mais de 3,3 bilhões de anos-luz de diâmetro. Lembrando que 3,3 bilhões de anos-luz representa 1/15 do universo observável inteiro. Uma única estrutura representa grande parte do universo inteiro. Fique até o final e veja por que essa estrutura desafia alguns conceitos básicos que sabemos sobre o universo. E se você gosta de universo e corpos estelares, eu te convido a conhecer o meu canal. Acesse essa playlist aqui que eu tenho vários vídeos falando sobre astronomia. Obviamente depois de terminar esse vídeo aqui. Em 2021, a estudante de PhD Alexia Lopes estava analisando a luz que vinha de quasares. Não sabe o que são quasares? Fez um shorts rapidinho de 1 minutinho falando sobre isso. Analisando a luz de quasares, ela descobre que existe um aglomerado de galáxias desconhecido na ciência, uma estrutura galáctica de 3,3 bilhões de anos-luz. A estudante estava apenas estudando para o seu mestrado no Reino Unido, quando seu orientador pediu para ela usar a técnica magnésio 2 para fazer a mesma coisa que ela já estava fazendo. Se você olhar para uma galáxia e avistar magnésio iodado em volta da galáxia, significa que muito provavelmente existe alguma nuvem de gás em volta da galáxia. Quando a luz passa entre as nuvens de gás, parte da luz e radiação é sugada pela nuvem e parte é refletida. Usando esse método, ela conseguiu achar cerca de 45 a 50 nuvens de gás, formando um arco em volta de várias galáxias. O artigo publicado pela pesquisadora diz que é extremamente improvável que essas nuvens tenham se formado só por acaso. Porém, o real motivo delas terem se formado, a ciência não consegue explicar, a ciência não conhece ainda. Certo, mas por que isso causou tanto impacto da ciência a ponto de todos os cientistas do mundo inteiro terem que rever o princípio cosmológico, que eram princípios básicos do universo, eram princípios que regiam todas as leis do universo, eram princípios extremamente básicos feitos há muito tempo no universo. No universo, a matéria deveria ser distribuída de maneira uniforme por todo o universo, ou seja, nada de superaglomerados de um lado e do outro universo mais vazio. A matéria existe em todos os cantos do universo observável de maneira uniforme. Ou seja, se víssemos o universo com uma vista de cima, visto de fora do universo, ele seria quase que simétrico, como se a balança de matéria tivesse equilibrado em todos os lados. Então estruturas muito grandes não devem existir só de um lado. Esse conceito é extremamente conveniente para os cientistas, porque a gente supõe apenas de observações feitas do próprio planeta Terra. E apesar de ser conveniente, faz total sentido, porque quando o Big Bang expandiu, ele expandiu para todos os lados ao mesmo tempo, criando espaço para todos os lados, espalhando a matéria para todos os lados uniformemente. Não tem por que a matéria ir só para um lado, sendo que o universo está expandindo para todos os lados, a não ser que tenha um motivo para essa matéria ir só para esse lado. E é exatamente esse motivo que os cientistas não conseguem explicar. Esse seria um dos problemas encontrados por essa estrutura. Mas temos outro problema que também desafia as leis do universo. Qualquer objeto com mais de 1,2 bilhões de anos-luz de diâmetro simplesmente não teria tempo para se formar. Quando o Big Bang expandiu, as moléculas foram ao longo de bilhões de anos se formando e formando as primeiras estrelas, que formou as primeiras galáxias. Para formar uma estrutura de 500 milhões de anos-luz, por exemplo, as partículas teriam que vir de fora até o centro da estrutura. Então, no mínimo, demoraria 500 milhões de anos-luz até formar essa estrutura, tendo em consideração que a própria estrutura tem 500 milhões de anos-luz. Mas estamos falando de partículas com massa, e tudo que tem massa não consegue alcançar a velocidade da luz. Então, demoraria muito mais do que 500 milhões de anos-luz para se formar essa estrutura de 500 milhões. Agora, imagine que temos uma estrutura com 3,3 bilhões de anos-luz. Quanto tempo demoraria para formar essa estrutura? E levando em consideração que o universo tem 14 bilhões de anos-luz, os cálculos dizem que o universo não teve tempo para formar essa estrutura. Essa estrutura feriu os princípios cosmológicos do universo. Cientistas não conseguem explicar ainda o que aconteceu. Talvez nunca descubram porque diz sobre os primeiros anos do universo. Talvez seja uma pergunta em aberto. Talvez nunca consigamos ter a resposta, a não ser que viajamos para o passado. O universo é cheio de perguntas e nem todas as perguntas conseguimos ter uma resposta. Isso você pode interpretar como sendo bonito, ou como sendo extremamente desafiador, ou como sendo extremamente frustrante, vai da sua interpretação. Já comenta pra mim o que são essas estruturas, o que você acha que são essas estruturas. E a teoria mais louca e criativa eu vou fixar nos comentários. Cara, pode falar de ET, pode falar de Deus, pode falar de o universo ter consciência e se formou só pra trollar nós. O comentário mais criativo eu vou realmente fixar nos comentários. Eu sei, é meio satisfatório ver que as leis da física às vezes não funcionam. As leis que pensávamos que estava muito certo, às vezes não funcionam. Eu trouxe um exemplo disso nesse vídeo. Eu trouxe outro exemplo disso nesse outro vídeo aqui. Cientistas brasileiros descobrem que um anel que não deveria existir e não seria possível fisicamente falando, existe. E isso foi um choque tremendo, porque esse anel do planeta realmente não deveria existir fisicamente falando. Ficou curioso? Te vejo lá. Falou.